agora, Gibas, é hora de falarmos de... Olha só, hein? Se prepara. Tá preparado? Preparado, preparadíssimo. Tô aqui para isso. Se você não tá sentado aí, amigo ouvinte, saiba que você vai sentar hoje, hein? Uma das maiores equipes da história do basquete. Hora de falar do Boston Celtics, de Joe Mazzulla. É lógico, né, Gibas? Só vai entrar pros anais se o seu anel, né? Sem anel, sem anais. Mas, estatisticamente, de temporada regular, esse Celtics já tem feito por merecer essa alcunha, viu? Já tem feito por merecer essa distinção. Não só dentro da temporada é o melhor time, como dentro do contexto histórico da NBA tem apresentado coisas tão boas quanto as melhores equipes de todos os tempos. Então, Gibas, nada mais justo do que a gente adentrar aqui um pouquinho na área da saúde e fazer um raio-x Boston Celtics, Joe Mazzulla, Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Jaylen Brown, Brad Stevens. Gibas, por onde você acha que tem que começar para falar desse Boston Celtics tão severo com os adversários? Lucas, acho que tem vários caminhos para se identificar esse Boston Celtics, mas eu gosto de começar. Eu gosto de talento. Eu acho que esse é o Celtics. É difícil, porque eu ia dizer assim: é o Celtics do JJ, mas é o Celtics, né? Da dupla JJ, turbinada por muito talento. Eu acho que a gente começa por aqui. Agora, não é só isso. E nós estamos aqui para um raio-x, né? Não estamos aqui só para ver a superfície, não estamos aqui para ver só a superficialidade. Estamos aqui para adentrar, como você mesmo escolheu palavras aí para criar imagens, né? Que fossem nesse sentido. Então, acho que esse Boston Celtics é um time de um projeto que entendeu muito bem o que quer e tem construído a longo prazo o time para chegar nessa posição. E acho que faz certamente um dos anos em que as coisas mais deram certo para esse projeto. Fora da quadra, montagem de elenco, manutenção das ideias e desenvolvimento de temporada, manutenção do que está tentando e adição de peças que trazem outras coisas. Lucas, o Boston Celtics é o time a ser batido na NBA. Não no contexto do Washington Wizards do momento, né? Que é o time que todo mundo bate, né? Naquele contexto de que todo mundo olha para ele. E, cara, como a gente vence isso aqui, né? Todo mundo que tá indo pra playoff tá imaginando assim, para ser campeão é bem provável, né? Bem possível que eu precise vencer o Celtics. Mesmo, sei lá, o galera da Conferência Oeste, né? Eu lembro, ano passado, o Jamoran foi perguntado, né? O Golden State te preocupa nos playoffs? Ele falou, não, tô preocupado com o Celtics, né? Já dizendo que ia estar na final da NBA, né? Então, acho que mesmo o Denver, né? Mesmo sei lá, o Clippers, eu não sei se o OKC e o Minnesota já tem não podem botar o carro na frente dos bois, né? Acho que eles têm que ir com um pouquinho mais de, vamos passar round a round, né? E ver onde é que essa estrada nos leva, né? Mas o Denver que acabou de jogar a final da NBA já deve, né? O Mike Malone já deve ter aquele pensamento, chegando lá, né, contra esses caras, o que dá para ir fazendo e já ir se preparando, pelo menos mentalmente, né, porque é a equipe mais forte do que todas as outras, Gibas. É uma equipe que tem o melhor ataque da NBA em offensive rating, terceira melhor defesa da NBA. A gente fala que quando você tem esses dois quesitos no top 10, você se gabarita como um contender de verdade. Cara, o Boston tem os dois no top 3 e é o melhor ataque, né? O ataque é tão bom, Gibas, que é um dos melhores de todos da história da NBA, sabe? Em net rating, não só é o melhor da temporada, como é top 10 na história da NBA, em net rating, né? Que é a diferença entre seu offensive rating e o defensive rating, né? Então, o abismo, né, entre a eficiência ofensiva e a eficiência defensiva, ou a eficiência ofensiva dos adversários do Celtics, é top 10 na história da NBA inteira. E tem dentro do Celtics, que é o maior campeão da NBA, ao lado do Lakers, né? Mas é o maior campeão da NBA. Dentro do Celtics é simplesmente a quarta melhor temporada regular da história da franquia, né? Então, se você é top 5 da história do Celtics, você certamente é top alguma coisa da história da NBA, né? Você tá entre os grandes da NBA,
porque o Celtics teve um período de dominância absurdo, né? E, cara, é só o segundo ano do Joe Mazzulla, viu, Gibas? Isso é bem impressionante. Não é para todo técnico esse tipo de sucesso. E uma coisa foi a temporada passada que muita gente vai dizer assim, não, ele só fez o Ctrl-C, Ctrl-V do playbook do Udoka, pegou o trabalho pronto e tá lá. Cara, esse ano o Celtics reformulou a equipe baseado no que o Joe Mazzulla queria, né? Então ele tirou do elenco Robert Williams, tirou do elenco Marcus Smart, tirou o Malcolm Brogdon. E posso falar uma coisa, Guilherme? Tirou os 2 melhores defensores do time, né? Robert Williams e Marcus Smart. Tirou o sexto homem da NBA inteira, né? Então tirou o punch do banco, digamos assim. E fez um time, digamos, a imagem e semelhança do Joe Mazzulla. E o time evoluiu. É um time melhor do que na temporada passada, que já era a melhor campanha desde o Big Three do KD, Paul Pierce e Ray Allen. Já era a melhor campanha desde então e agora é um time ainda melhor. Então, cara, é muito impressionante a temporada do Boston Celtics. E para entrar um pouquinho no texto do The Athletic, Gibas, e aí talvez isso começar pautando, né, o que a gente tenha falado do Boston Celtics aqui, ele mete um futebolzinho, hein? Ele mete um futebol... Futebol aqui no Brasil. de verdade, tá? Não é o futebol dos Estados Unidos. Futebol por isso que eu falei futebolzinho, né? Futebol que a gente joga, né? Nossa peladinha. E, Gibas, aqui no Brasil a gente tá acostumado, né? Um time começa a ganhar, todo mundo fala, pô, será que o time X do Guardiola, né? Faria isso aqui? Ou ele é tão bom quanto o Guardiola? Ou será que isso aqui segue o Guardiola? Então a gente viu, sei lá, o Flamengo de Jorge Jesus, comparava lá com o Guardiola. Aí o Fernando Diniz, pô, Guardiola. O Fernando Diniz disse que não tem nada a ver com o Guardiola, o pessoal fala, pô, mas parece muito, lembra muito o Guardiola. Então, assim, a gente já tá acostumado com isso no futebol brasileiro, né? Guardiola ser o benchmark, né? Ser aquele nível de futebol que todo mundo supostamente tá perseguindo, né? Mas na NBA é a primeira vez que a gente vê um técnico dizendo, pô, eu queria ser o Guardiola, né? E o Joey Mazzulla fala nesse texto do The Athletic sobre essa... Jared Weiss, o autor do texto. Isso. Sobre essa visão que ele tem, né? Ele não só assistia jogos do City, como ele viajou agora, aproveitou que a NBA levou o Doc Rivers, né, para ser o técnico do leste do All-Star, já porque o Joe Mazzulla já foi ano passado, não pode ir 2 anos seguidos. Aproveitou essa pausa para ir visitar os treinos do Guardiola, né? Para ir visitar o City, né? Para ir ver como é que eles fazem por lá. Porque a visão do Mazzulla, Gibas, é que o futebol, o basquete, e ele cita até o lacrosse, porque, enfim, ele é americano, né? Ele tem que... Você não pode pensar como coisas separadas ataque e defesa, né? O jeito que você ataca influencia o jeito que você defende. E até uma coisa muito boa que o apelido Gabizula, né, que a gente deu pro Gabi Coach aqui, envelheceu muito bem, né, Gibas? 2 técnicos brilhantes. Eu prefiro o Gabi Coach, né, porque, enfim, o Gabi Coach já veio aqui no Café Belgrado dar aulas pra gente. E ele falou isso, sei lá, 2 anos atrás, e o Mazzulla é o primeiro técnico de NBA que tá trazendo isso aqui, hein? Então, só queria dizer que... Você até comentou recentemente, né? Você até trouxe essa referência. Nunca esqueci, velho. Eu tenho as aspas aqui, Lucas, que ele explica um pouco mais, né? Ele fala assim, né? O Mazzulla comenta, né? Eu estudo muito Manchester City, eu estudo muito Pep Guardiola, acho que ele é o melhor treinador em qualquer nível, em qualquer esporte. Então ele sempre teve uma grande... Fernando Diniz, né? E nem... ele meteu uma piada. Ele meteu uma piada aqui, me deixa quieto. Todo mundo, aí ele continua, né? Todo mundo tenta dividir o basquete entre ataque e defesa, mas é um jogo só. Se a sua defesa em transição é ruim, aliás, no futebol também tenta se fazer isso, né? Não é, isso é inovador, inclusive, para futebol, tá? Todo mundo tenta dividir o basquete em ataque e defesa, mas é um jogo só. Se a sua defesa em transição é ruim, todos falam sobre sua defesa em transição, mas é o espaçamento, a tomada de decisão, a seleção de arremessos. Então, isso é a sua defesa em transição. Acho que aonde o basquete e o futebol são iguais é que a transição acontece tão rápido. Você pode estar no ataque e 2 segundos depois estar na defesa. E o jogo, por conta disso, fica mudando constantemente.
Então ele vai desenvolvendo aqui, né? No texto ele fala que o jogo, o autor falando com o Mazzulla, né? O autor, ora põe aspas, ora não, mas ele fala, né? Mazzulla simplifica a sobreposição entre basquete e futebol jogando 1 contra 1 em uma situação de final. O jogo trata de negociar os ângulos para passar por um jogador ou manter um jogador à sua frente, dependendo de qual lado da bola que você está naquele momento. E aí ele fala do lacrosse, né? Que ele diz assim: essa situação de 1 contra 1, que são presentes em jogos que são coletivos e que têm atuação individual, tanto no lacrosse, no futebol, no basquete, os fundamentos são basicamente o mesmo, né? Então ele fala assim: quando eu assisto basquete e futebol, é mais ou menos um ponto de vista similar para você pensar como se criam as vantagens. Como que se cria a situação de 2 contra 1? Como que você reconhece fraqueza na defesa e se aproveita a partir de ângulos que são criados nesse sentido? Cara, isso de fato é muito avançado pro futebol e pro basquete, tá? A gente vê pouca conversa sobre ângulos mesmo entre técnicos, em clínicas que você vai ver as listas de assuntos que serão abordados, né? Cara, não se fala muito de ângulos, essas coisas são bem complexas mesmo. No futebol, então, pô, eu consumo muito futebol, né? Muito. E, pô, isso aqui é elite da elite, né? Então nós estamos falando de uma discussão muito avançada e Não vai muito ter no interessante. bate-bola, né? Não vai ter no bate-bola e provavelmente não vai ter. Seleção Sport TV. Acho que não. Enfim, e aí ele desenvolve essa ideia, né, de como que ele vai trabalhando isso com o seu time, como que ele vai colocando isso para os seus jogadores, como que ele vai se adaptando, né, essas ideias de ler a situação, ver onde tem uma vantagem, tirar proveito dessas vantagens, né? O Al Horford até explica como a entrevista também houve alguns jogadores para entender como que esses conceitos são aplicados, né? E na verdade a própria maneira de pedagogizar isso, né? Porque você tem essas coisas, mas aí você tem que implementar no time. Aí ele trabalha, né? Historicamente, a NBA tem um técnico de defesa e um técnico de ataque, né? Um assistente técnico defensivo, assistente técnico ofensivo, né? Isso, o Mike Brown já foi visto como um grande técnico de defesa, né? Hoje em dia você já não vê mais esse tipo de nomenclatura, né? Todo mundo é assistente técnico. E aí tem o Play Development, né, que trata de questões, sei lá, defensivas, né, como é que você faz o seu footwork, né, como é que você defende ângulos de passe, mas a ideia de um técnico especialista em defesa, um técnico especialista em ataque, a gente já não vê, né, Gibas? Não, é uma coisa legal disso, assim, a gente, assim, eu não assisti muitos treinos, né? Não tô em dia a dia de times e mesmo os treinos costumam ser fechados, mas alguns a gente tem acesso, e clínica a gente tem acesso muito, a gente tenta acompanhar dentro das nossas possibilidades e o que está no nosso alcance, né? E qual que é o normal, né? Você faz o treino, um time ataca e defende, às vezes, não é coletivo, mas assim, aquela posse, um time ataca, o outro time está defendendo, beleza? O Mazzulla tem um exercício, essa matéria do Jared Wise explica, que ele solta a bola, separa os times e solta a bola sem dizer quem que é a defesa e quem é ataque. Quem pegar tem que reagir, entende? E ele fala assim, né? Isso vai reprogramando o cérebro dos jogadores, ele usa essa expressão, para transições, né? Você tem que ler e reagir imediatamente a partir dessas situações que são colocadas, né? E aí a matéria vai entrevistando vários jogadores sobre essa perspectiva. Acho que essa é uma das coisas que ele trabalha muito, né? E o Lucas contou um ponto que, assim, essa ideia do Mazzulla de pensar basquete, na verdade, assim, não é uma jogada, não é nem um conceito, né? É mais é toda uma filosofia mesmo, né? É uma abordagem geral da coisa toda. E de fato a montagem do Celtics teve a ver com as necessidades que o time tem, com o modo de pensar. E aí a gente tem que elogiar também Brad Stevens, que tem sido um GM autoral. Inclusive a escolha do Mazzulla, que a gente tanto fala aqui. E a Passou. manutenção, viu? Não era óbvia a manutenção do Não Mazzulla. era. Não era. E assim, Estivemos na trincheira do lado de Brad Stevens nessa, viu, Gibas? Tivemos. E muita gente. A resposta é muito fácil, né, cara? Porque é um técnico que não se impõe com gritaria, é um técnico que não tem currículo de jogador, o que muitas vezes Jogou antecipa, né? onde, né?
Ele até jogou, Jogou onde, fera? um Final Four até, É. mas muito ruim ele, né? Ele não é um bom jogador, não foi um bom Inclusive jogador. era contra algum atleta da NBA, né? Ele teve no Final Four contra algum atleta. Teve. A Ele gente contou já essa história, já não enfrentou, lembro. ele já enfrentou atletas que ele jogou agora como técnico, né? Ele já enfrentou. Acho que no mesmo time dele não tinha, não. Mas adversário sim. Então, assim, algumas dessas ideias de pensar como ele pensa o futebol, mas também como ele pensa essa ideia de transição, essa ideia do jogador Jimmy ser Butler. Jimmy Butler. Jimmy A gente Butler, contou essa história no raio-x. protagonista dos últimos No, playoffs, né? no preview Celtics e Heat a gente contou isso aí. É isso. Então, assim, os movimentos todos foram também para limpar o caminho para uma situação de quais jogadores estão mais adaptados e quais jogadores que de alguma maneira se tornavam entraves, né? Entraves naquele modelo que o Mazzulla estava tentando implementar, não só de jogo, mas de cultura, de projeto. Então tem muita coisa para a gente esmiuçar disso. Gibas. E assim, não é falando mal dos 2 últimos anos do Celtics, né? Chegou numa final de NBA com o Doka e uma temporada de segunda melhor campanha, mas tipo 57 vitórias, né? Com o Joe Mazzulla e final de conferência, né? Então, assim, era sucesso, né? Que o time vinha experimentando. O Brad Stevens não precisou remontar o elenco inteiro, mas pô, trouxe Drew Holiday, trouxe Porzingis, né? Que são peças fundamentais desse novo modelo do Celtics. E assim, se apresentaram, né? Não eram deals óbvios, né? Não eram jogadores, sei lá, que você tinha certeza que iam ser movidos ou jogadores que você, né, visualizava no Boston Celtics, né? Os dois pegaram mais ou menos o mundo da NBA de surpresa, as duas movimentações, então todo mérito, né, de análise, mas também sabendo que, pô, seriam cobrados, né? Dando errado, alguém ia ser cobrado. Provavelmente o Brad Stevens ia ser demitido e ia ser dono, porque ele sempre que ele é demitido, ele é promovido, né, Gibas, né, do Celtics. Então, talvez ele fosse demitido para dono, né, da franquia. Mas, Gibas, e aí dentro de quadro, né, jogando dessa maneira, uma coisa que o Mazzulla fala, né, é ler rápido, né? O Celtics é um time que joga rápido, mas não quer dizer que ele decide toda posse rápido. Ele começa as jogadas muito rápido, sabe? E a partir disso, e aí é o outro ponto fundamental do texto inteiro do Jared Wise, né? Criação, manutenção de vantagem. Isso é um pouquinho mais difundido, né? Não, Já isso sim. não é sempre, né, que a gente vê o debate nesse nível, né? Mas já é uma coisa que a gente já escuta mais no dia a dia, né? Pelo menos o jargão, né? Pelo menos o Isso, jargão, sim. Às vezes a gente não vê ele sendo aplicado, né? Ou isso. sequer compreendido. Especialmente a manutenção da vantagem, né? A criação da vantagem, muitas vezes a gente vê, e aí se fala muito em mismatch, né? Como se fosse o fim da jogada, fosse o objetivo, né? Você terminar com o mismatch. O Mazzulla não fala em mismatch, né? Ele chama de cross match, para ele ter uma diferença aí. Porque às vezes o teu adversário quer que você pense isso, né? Quer que você haja dessa maneira e ele não quer agir do jeito que a defesa do adversário quer que ele haja, né? Então ele fala em cross-match, né? Jogadas ou jogadores marcados, né? Dentro daquela transição, porque o Celtics começa rápido, né? O seu ataque, a sua posse, né? Age rápido na hora de programar os matchups, tanto defensivamente como ofensivamente. Você deixa os adversários meio assim, desprevenidos com o que vai vir agora, né? E o Celtics tem muitas alternativas, né? Por ser um elenco em que todo mundo chuta, por ser um elenco que todo mundo passa, por ser um elenco que todo mundo quica, né? Por todo mundo cria, te deixa com muitas e muitas alternativas, né? E o Celtics tem o dom de buscar, dentro dessas jogadas iniciadas rapidamente, né? Pelo ataque, buscar as vantagens e manter essas vantagens, né? Então, eles falam, Gibas, que quando a bola passa pela mão de todo mundo, e o Mazzulla, basicamente, depois de todo o jogo, ele tem vários exemplos de posse que são assim, ele fala como se a bola tivesse com energia, sabe? O que é essa energia? Não é bem como no videogame ou como no anime, né? Que o Tsubasa ia atacando com muita velocidade e quando recebia passes dava um chute muito potente, né? Que não tinha como o goleiro defender.
Você tem essa referência do Não Tsubasa, tem. Gibas? Não, Você não não sabe tem. quem é Tsubasa? Faz ideia. Você falou de Tsubasa, eu lembrei do tenista brasileiro, mesa tenista brasileiro, Gustavo Tsubasa. Talvez eu esteja confundindo também, mas na minha cabeça é o Tsubasa, né? Um atacante, um meio-campista camisa 10 da seleção japonesa que, porra, fez tudo, né, no anime, deu todos os títulos possíveis para a seleção japonesa. Mas essa energia, Gibas, de fato, se a bola tá passando na mão de É todo Gustavo mundo, Tsuboi, tá? O, o mesa o mesa tenista tenista. e o meio-campista do Japão é o Tsubasa? Espero que sim, né? Porque todo meu castelo de conhecimento de anime depende agora de eu estar certo no Tsubasa, viu, Guilherme? Senão as pessoas vão até desenhar de Cavaleiro do Zodíaco. Capitã Tsubasa. Isso mesmo. É o Capita, né? Boa, Tsubasa. Oliver, Kraken. Oliver Tsubasa, apaixonado por futebol, chega à cidade de Nankatsu e começa a jogar na escola. Ele é descoberto por Roberto Hongo, um ex-jogador brasileiro, que passa a treiná-lo para que chegue à seleção japonesa de futebol. Porra. Tem Massa, brasa, hein? tem brasa. Bom demais. Tem títulos aí Tem na Amazon Prime Video aqui para clicar e assistir. Boa. Não vou assistir, tá? Tenho 40 anos já. Ok. Perdeu a chance, né? Perdeu a chance. Já foi. Agora não é nem retrô, né? Tipo, se eu visse isso, você fala, não, é por causa da minha infância. Então. Gibas, então, essa bola tá com energia porque você criou uma vantagem lá atrás e você foi movimentando e ampliando essa vantagem, né? Então termina normalmente com um corner three desmarcado, ou com uma dunkzinha desmarcada, né? Ou com um arremesso muito bom à disposição do Celtics, né? Então, é um time que não necessariamente define rápido os seus ataques, né? Tem um pace que, para o mundo da NBA atual, não é dos mais altos, né? 98 posses por jogo não é dos mais altos, mas para o histórico da É o NBA 20º é bem da alto. liga. 20º. Isso. Então, assim, hoje você não fica assombrado com o pace do Celtics, mas não se engane, tá? É um jogo rápido, né? Muito rápido, porque toda a média da NBA é rápida hoje. E tem esse outro fator, né? Que eles começam a agredir rápido, né? Então, se alguém falar assim, tá vendo? O Celtics é um time que ataca com paciência. Esquece paciência. O Celtics não é um time da paciência, né? O Celtics é um time que começa logo cedo a definir as suas ações ofensivas, só que passa muito pela manutenção e ampliação das vantagens, né? A ideia do jogo do Mazzulla e também da defesa do Mazzulla, né? Que, como ele falou, né? Tudo é uma coisa só, né? Então, se você tem um arremesso tudo equilibradinho, né? Se você tem um arremesso que provavelmente vai terminar em sexta, né? Então, isso já ameniza, né, o impacto defensivo também. Então, o Gibas é um time muito duro a ser de ser batido, mas não seria tão imponente, né? Tão potente se não fossem as peças individuais também, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que dá certo no Celtics esse ano, né, do que você tem visto do Tatum, do Jaylen Brown, né, você falou que passa muito, né, pela dupla JJ, como é que você vê aí pra gente trazer aqui esse raio-x, trazer mais do que osso nesse raio-x? Pouca coisa deu errado esse ano para os Celtics, né? Se a gente vai olhar as rotações, a gente vai ver qual que deu certo, qual que deu muito certo, qual que deu um pouco menos certo, né? Mas todas foram muito bem sucedidas, né? Todos os planos foram muito bem realizados. A campanha é impecável, né, cara? A campanha tem pouquíssimas derrotas e a gente pode até projetar aqui, o raio-x é para isso, para ver o que pode dar errado, o que está faltando, etc, né? Só não é, nem todo trabalho tem que ser linear, assim, com medo de, nossa, falei muito bem do Celtics, ele perdeu, dane-se, nós estamos falando o que a gente está vendo. A gente não está aqui para também ficar, meu Deus, não pode elogiar um time que está indo bem, porque no playoff de 2000, pô, elogiar numa situação dessa, vai elogiar quando, né? Tipo, uma campanha irrepreensível. Então, assim, as rotações são basicamente ótimas, ou boas, ou muito boas, enfim. Pouca coisa deu errado. Uma coisa deu especialmente muito certo, né? Que é a rotação com Derek White, Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis e Drew Holiday, né? Eu comecei pelo lado errado. Fui traído aqui pelo line-up da NBA. Drew Holiday, Derek White, Tatum, Jaylen e Porzingis. Essa é a rotação que mais minutos jogou. Quinteto mágico, né? É um quinteto que é muito bem sucedido e que tem uma variação que usa dois bigs daí, né? E aí deixa o time um pouco mais alto, tira o armador
e bota o Al Horford para jogar. Ou tira o Derek White, ou tira o Drew Holiday, e jogam Porzingis, Horford, os JJ e o outro armador, né? Pode ser o Derek White, pode ser o Drew Holiday. Na minutagem absoluta do ano, o Derek White estava mais vezes disponível e fechou mais vezes o jogo, mas o jogo trafega muito por esses dois modelos. E aí a rotação que vem do banco e vem ganhando minutos, né? E ao longo do ano também deu muito certo, surpreendentemente certo, até dá para dizer, é aquela que tem Sam Hauser e Peyton Pritchard fazendo os que jogam pouco, vamos dizer assim, porque lá desde o começo da off-season, né, foi um ponto que a gente tratou muito aqui, né? Os 6 primeiros jogadores são muito bons. Os 6 caras que mais vão jogar, Tatum, Brown, Drew, Derek White, Porzingis e Al Horford, os 6 são muito bons. O que o Boston tem a partir daí? Cara, de um jeito ou de outro, com jogadores que são imperfeitos, que não são ideais, eles foram encontrando maneiras de encaixar peças. O Sam Hauser virou uma peça importante para o time, um cara que joga 20 minutos por jogo, jogou 56 jogos essa temporada, né? Curiosamente, ninguém jogou, quer dizer, o Pritchard jogou mais que ele, com minutagem bem alta também. Então, assim, esses dois são jogadores que foram as soluções encontradas mesmo. Pritchard, Sam Hauser, 56 jogos para um, 57 para outro, 21 minutos de média para um, 20 para o outro. São caras que vêm do banco, vêm com um papel muito estabelecido, acho que isso é uma coisa importante também, né? O Sam Hauser entra para chutar, Peyton Pritchard é um criador, de certa maneira, mas ele é um criador secundário que, de alguma maneira, desafoga algumas situações, mas ele tem um papel muito específico. E acho que uma coisa importante para ele conseguir ficar em quadra é que o seu chute está mais confiável, né? Na carreira dele, ele teve um ano abaixo, teve um começo bom, mas com baixo volume. E esse ano passado foi um ano um pouco abaixo, estou 36%. Esse ano já está subindo, né? Já está na casa dos 38%. O Sam Hauser já é outra coisa, né? Já é um chutador mesmo. É um cara que. Todo arremesso dele eu acho que vai cair, velho. Todo arremesso. Ele chuta em alto volume e mata 41%, quase 42%, né? 41,19%. E aí, se não cai, a bola deu uma rodada assim, bizarra, ou então ele pegou a bola já com 0,01 e teve que jogar a bola para cima. Mas, de maneira geral, deixou livre. E é o cara que você tem que deixar livre. Você vai deixar quem livre, né? Se não for o Sam Hauser. Essa é a questão. O papel é bem estabelecido, né? Você não vai ver o Sam Hauser sendo o cara da criação da vantagem. Não vai começar por ele os ataques. Vai ter um trabalho, vai ter uma dinâmica ofensiva que outros jogadores vão ser os responsáveis, né? Para atacar os espaços, para criar o 1 contra 1, e o 1 contra 1 pode ou não ser em situação de mismatch. A partir de criar a vantagem, a bola vai andar. E acho que o Sam Hauser tem essa função bem estabelecida de chutador. Se ele estiver livre, ele vai chutar. E às vezes não é necessariamente wide open, né? Aquele livre, absolutamente livre. Mas é assim, com espaço para um chute marcado dele, às vezes é um bom chute também. E o Peyton Pritchard, acho que ele funciona bem nessa segunda vantagem. A vantagem já criada, eu acho que ele toma boas decisões e ele é agressivo, sabe? Então, o Peyton Pritchard é bom jogador? Não. Quer ele no seu time? Não. Mas ele no sistema, e para um time que joga dessa maneira, e na defesa ele é um pitbull, né? Ele vai trombar, vai bater, vai pressionar, vai fazer o serviço. Então, de alguma maneira... É o seu Madruga dos atletas, então, Gibas? Não trabalharia com a ideia de ser o Madruga, não. Trabalharia com outra ideia. Não sei, teria que pensar mais um personagem que me lembra o Peyton Pritchard, mas acho que funciona surpreendentemente. Não imaginava que Sam Hauser e Peyton Pritchard seriam as peças que o Mazzulla transformaria em jogadores funcionais dentro desse sistema. Ao longo da temporada chegaram outros nomes, né, Lucas? O Nemias ganhou protagonismo, depois perdeu. O Brissett chegou durante a temporada e joga bastante até jogos, né? Assim, jogou bastante o jogo desde que chegou, só com minutagem bem reduzida. Vez ou outra a gente vê o calor, né? O Jordan Walsh em quadra, mas também não tem muitos minutos. Agora na reta final da trade deadline trouxeram o Xavier Tillman, mas ainda não entrou, né? Então acho que entrou um jogo só. E vamos ver, tem outras peças aí que de repente podem ajudar ainda. O Luke Cornet desses todos são aqueles que entram. Às vezes a gente vê a Branquitude Júnior, né, Lucas? Quando jogam todos esses juntos, né? Peyton Pritchard, Sam Hauser, Luke Cornet. Pô, fica a Branquitude Júnior do Celtics em quadra. É um banco no talento fraco. É fraco. Esse banco não vai criar vantagem.
mais adaptado a tudo que o Boston Celtics tem feito de muito bom, e acho que vale a gente falar, né? Tem muita coisa muito boa desses jogadores de elite e começa pelo Jason Tatum, Lucas. É um candidato a MVP, na sua opinião? Kivas, a temporada do Celtics vai caminhando para deixá-lo, né, cada vez mais na briga, né? Porque quando o time se descola muito, cria essa janela, abre essa janela, né? E ele, por exemplo, teve um time que se descolou muito recentemente, que foi o Phoenix Suns. Chegou a 64 vitórias recentemente, em 2021, e o Devin Booker foi alçado de não candidato para, acho que ele terminou em quarto naquela votação, né? Com números bem menos impressionantes do que o Tatum, né? E com naquela altura menos impacto defensivo do que o Tatum, bem menos impacto defensivo do que o Tatum, né? Então o Tatum vai sim se tornando um nome forte para essa corrida. Agora, outras equipes dependem mais da sua estrela do que o Celtics depende do Tatum, né? Não sei nem se é justo falar isso, né? Mas outros times, a bola passa mais por eles do que passa pelo Tatum no Celtics, né? Então eles têm outras funções além de pontuar, né? O Celtics tem o Tatum como facilitador, mas tem muitos facilitadores no time, né? É um time muito mais não queria dizer democrático, porque fica parecendo que o Dallas e o Denver joguem, sei lá, outro tipo de basquete, né? Que não seja coletivo, né? Não é bem isso, mas o Celtics, ele tem, como a gente falou aqui, né? Múltiplas pessoas que vão dando andamento às jogadas, né? Vão criando e ampliando vantagens, né? O Dallas, até mais do que o Denver, eu acho, o jogo precisa passar muito, muito, muito pelo Luka, né? E o Denver, pô, foi campeão, né? E tem tido ótimas temporadas com esse estilo de jogo do Jokic ser ativo o tempo todo e ser a grande peça que faz tudo rodar, né? Então esses caras acabam tendo números mais impressionantes, acho que são mais jogadores mesmo, especialmente ofensivamente, do que o Tatum, né? Então faz até mais sentido para essas equipes que já jogam assim ampliar a usage, né, desses caras. E a gente vai ver no playoff o Denver usar ainda mais o Jokic. Eu acho que o Dallas não tem essa marcha extra de usar mais o Luka, acho que já tá no limite, mas o Denver acho que tem sim como usar mais do Jokic ainda nos playoffs. Então acho que fica difícil para ele entrar no favoritismo, viu, Gibas? A gente vai ver nas vitórias do Denver recente contra o Golden State, sei lá, o Jokic fez 30 pontos, 15 rebotes, 15 assistências, né? O Tatum não vai ter esses números, mas o Tatum tem números bem impressionantes, talvez em outras eras da NBA esses números do Tatum fossem bem suficientes para ele ser MVP, especialmente quando você alia, né, as vitórias. Mas é um jogador dos melhores, vai ser primeiro time da NBA, tem que ser, né? Tem sido já. A gente vê a carreira do Tatum agora com 25 anos, já tem muita coisa impressionante, né? Não é todo mundo que chega nesse estado da carreira, vai fazer 26 agora em março, né? Mesmo dia do Zico, viu, Gibas? O aniversário dele, 3 de março. Não é todo mundo que chega aos 26 com esse número de pontos por jogo, jogos jogados, né? Ele é um cara que está muito disponível, que chega com esse número de vitórias. O Tatum, desde o ano de novato, né, tem convivido com a vitória no Celtics, e ele tem sido, desde o ano de novato, muito importante para as vitórias, e a cada ano vai aumentando esse protagonismo. Então, ele tem sido o grande estadunidense da sua geração, né? Enquanto não vier outro que tomar dele esse posto, né, conquistar um MVP de final ou mesmo MVP, ele vai sendo o grande estadunidense da sua geração. É um começo de carreira ainda, né? Ele tá com 26 agora, ainda tem, sei lá, seus 8 anos, os seus 8 próximos anos. A tendência é que ele seja um jogador melhor do que esses primeiros anos dele, né? Então, tem muito tempo de carreira, ele tem 6 anos de carreira já incríveis, e imagino que os próximos 8 sejam surreais, assim. Então, se não for MVP esse ano, a tendência é que ele em algum momento seja MVP, mas o que ele quer é ser MVP de final, né, Gibas? E joga a bola para isso. Joga para isso. O Jason Tatum é um dos jogadores que mais tem, é o jogador que mais tem volume ofensivo do Boston.
os seus números de pick and roll são piores do que seus números de isolation, né? De jogadas 1 contra 1 do drive inicial. O Tatum é mais bem sucedido jogando 1 contra 1 sem usar pick, né? Do que propriamente usando pick. Os seus números são bem bons. Assim como ele, Lucas, o outro que tem muito protagonismo na criação individual, na criação inicial, é o Derek White, né? Muitas vezes a gente pensa na dupla JJ como criadores iniciais, mas boa parte da criação inicial tá no Tatum e tá no Derek White. A gente tem o Jaylen Brown como um super Até porque protagonista em você vê o transição. adversário, né? Você vai botar o seu especialista pra defender quem, né? E aí normalmente sobra pro Derek White a matinha, né? É gostoso, né? É mais gostoso. Agora, ele também é um bom jogador de pique, né? Nossa, ele é ótimo. É um jogador muito interessante também. Na transição. Faz muito pelos calvos, Gibas. Faz muito pelos calvos. Na transição, o Jason Tatum e o Jaylen Brown são, assim, de um nível muito alto, né? De um jogadores que. Elite? Elite. Acho que o Tatum e o Brown eles são muito, muito grandes, muito atléticos, né? E, pô, rapidamente eles chegam à cesta adversária. Eu gosto muito do Jaylen Brown como segundo, já, assim, a vantagem criada, ele atacando vantagem criada, cara, ele é imparável, ele é imparável. Ele tem uma dificuldade que é a de driblar, ele tem esse problema ainda, né? Ele não consegue quicar bem com a mão ruim, com a mão esquerda, então os caras pressionam muito ele. Em alguns jogos que ele é o protagonista, que o time precisa mais dele, o Celtics às vezes sofre um pouco, porque ele sendo o criador inicial, ele vai cometer um pouco mais de erro que a gente está acostumado, às vezes vai espetar um chute, porque é a situação que o time não conseguiu criar, sobra para ele, ele vai criar desse jeito, enfim. Mas na média do Jaylen Brown é como assim, é um jogador de muito alto nível dos dois lados da quadra. E tendo um sistema que potencialize isso, né, que potencializa essa ideia de um jogo só, porque ele é um jogador criado para isso. Acho que poucos jogadores NBA não estão prontos para pensar o jogo dessa forma como ele. De certa maneira, ele é um dos motivos para que o Celtics tenha essa recente run, né? É uma sequência de ótimas campanhas, né? O Celtics já foi a final da NBA ano retrasado, foi a final de conferência ano passado, e vamos nos lembrar, né? Foi a final de NBA com um técnico no ano 1 de trabalho, e esse técnico tem um problema, que é afastado no começo da segunda temporada. Esse elenco junta os cacos com um técnico que assume depois de que a sua comissão técnica toda havia sido trocada por outros motivos, né? Cada técnico vai ganhando uma oportunidade aqui e ali. E o Mazzulla chega nessa situação e entrega uma final de conferência apanhando muito. Apanhou o ano inteiro, apanhou tudo. O Mazzulla apanha esse ano, cara. Esse ano tem gente que fala mal do Mazzulla. Eu não tô falando de Twitter brasileiro, analista brasileiro, não. Tô falando da imprensa de Boston, que é pesadíssima. Então, assim, com essa campanha maravilhosa, tem gente falando besteira sobre o Tatum todo dia. Todo dia tem alguém falando em todos os idiomas. Né? Não sei se em todos, né? Não sei se em Esperanto tem alguém falando mal do Tatum todo dia, mas... Você reconheceria todos os idiomas, Guilherme, se você tá falando isso? Eu reconheceria. Então, assim, todo dia tem alguém em algum idioma falando alguma besteira sobre o Você Jason precisa Tatum. do Pereira, né? Pra poder reconhecer, mas com o Pereira ao seu lado. Com o Pereira ao meu lado e com... A língua do Pereira, Guilherme, todo mundo conhece, né? Com a mentira, Lucas, a gente é capaz de alcançar qualquer resultado, né? Mas sim, Isso. todo dia. Os idiomas que eu domino, Lucas, português, todo dia. Os idiomas que eu... Sério, é impressionante a má vontade generalizada que tem com Mazzulla, com Tatum, com o Celtics como um todo. Inacreditável, na minha opinião. Assim, não consigo entender muito bem. Acho que é um time geracional, é um time sobre o qual nós vamos falar por muito tempo. Entrega sequências de campanhas muito boas e parece que esse é o ano da melhor delas até agora, pelo menos, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Tem a ver com as contratações, claro, né? Acho que trazer Porzingis e Drew Holiday muda o seu time de patamar, mas vamos lembrar aqui, né? Quando o Porzingis foi contratado, houve um debate, sabe? Muita gente achou legal, mas houve um debate. Porzingis estava num time que não competia mais. Saiu do outro time anterior, irrelevante. Foi trocado por Tim Hardaway. E sei lá, nem lembro mais. Não foi nem Tim Hardaway. Tim Hardaway foi a primeira troca. Foi trocado por Dinwiddie, né? Dinwiddie e mais um monte de coisa que você não quer, sabe? Foi trocado por descapitalização.
Não é um movimento tão óbvio quanto agora faz parecer, nossa, agora o time tem um quinteto maravilhoso. Tem um sexteto maravilhoso, tem, mas construiu o caminho para que assim fosse, sabe? O Derek White, surpreendentemente, era menos interessante como jogador, como protagonista no Spurs, fazendo números impressionantes, jogando em seleção americana, do que como terceiro, quarto, quinto melhor jogador do Celtics. Isso tem a ver com o jeito que o Celtics trabalha, tem a ver E como tava lá pra jogo, velho. Foi muito barato pra pegar o Derek White. foi, tava fácil. O Drew Holiday é um caso um pouco diferente, acredito, né? Um jogador já bastante elogiado, muito gabaritado, mas que acabou de ser trocado pelo seu time. Seu time olhou para ele e falou: com você eu não consigo. Quero buscar uma Embora já super tenha estrela. conseguido. É, você não é o suficiente para mim, vou buscar uma super estrela aqui no seu lugar. E aí o Celtics ficou ligeiro, né? Falou: pô, peraí, então o Drew Holiday tá para jogo, vou atrás desse cara. Então, não é como se o Celtics tivesse montado uma super panela de apelação. Foram contratações que estavam disponíveis para todos os times da NBA. O Celtics conseguiu mantendo 2 contratos aí que somados dá o PIB do Brasil, cara. O salário que ganha o JJ é brincadeira e o Celtics conseguiu montar esse time. Então, assim, é trabalho do Celtics. Cara. O trabalho de montagem desse elenco é muito bom. E aí, Lucas, tem muita variedade, né? Tem todo mundo que defende, todo mundo que ataca. Jogador que joga pique, jogador que joga 1 contra 1, que cria vantagem, que mete bola. Porzingis é um protetor de aro. Foi uma aposta porque tinha o Robert Williams, uma aposta dura de se fazer, mas o Robert Williams não estava sempre disponível. O Porzingis também é um risco, né? A gente não sabe como é que vai ser. Tem sido muito legal. Ficou com o elenco mais curto, perdeu o Grant Williams, né? Não quis renovar o Grant Williams, parecia que tinha sido uma perda. O Dallas aguentou 6 meses de Grant Williams e já mandou embora. Não aguentou o cara. O cara é insuportável, ninguém aguenta o Grant Williams. Então, assim, o Boston fez muita coisa muito certa nos últimos tempos aí, parecendo que são decisões óbvias, sabe? Não são, não, cara. Isso aí é muito trabalho de Mazzulla e muito trabalho de Brad Stevens. Gibas, reta final agora, só coisas que não podem escapar aqui, né? O Celtics é o time que menos tenta bola de 2 pontos, viu, Gibas? É o time que olha pra bola de 2 com um certo desdém dentro da NBA, mas ele quer sim a bola de 2, tá? Só que ele quer aquela mamatinha, né? Então é o terceiro que mais converte, né? Com aproveitamento ótimo na bola de 2 pontos. É o time que mais tenta arremesso de 3 pontos disparado, são 42,6 arremessos de 3 por jogo. 42,6 arremessos de 3 por jogo. É muito arremesso de 3 pontos. É o time que mais converte também, 16,3, com aproveitamento muito, muito bom. É o quarto em aproveitamento da liga. Eu acho que o melhor aproveitamento da liga é o time que menos tenta, assim, né? Então, o aproveitamento do Celtics é surreal, tá? É o time que mais pega rebote também. Esse rebote é o defensivo, é o time que mais pega rebote defensivo e o que mais pega rebote no geral. O rebote ofensivo não faz tanta questão, né? Meiuca, né? 15º em rebotes ofensivos. Não bate tanto lance livre, é apenas o 20º em lances livres tentados, mas também não cede. É o time que menos cede lance livre, né? A defesa que mais defende sem fazer falta na NBA. É o time que menos toma toco, é o segundo que mais dá toco. Fala muito da qualidade do arremesso do Celtics e da qualidade defensiva, né? O Celtics contesta muito o arremesso e arremessa muito com pouca contestação, né? A gente falou aqui sobre manutenção de vantagens, né? É de fato um ataque especial. É o terceiro que menos comete turnover. Agora defensivamente não consegue tantas turnovers assim. Acho porque se garante na defesa, sabe, Gibas? Eu me garanto na defesa, então não preciso arriscar. É o time que é o segundo com menos roubo de bola. É um time que aposta pouco na roubada de bola, né? E sim na defesa, né? Vamos nos manter honestos aqui na frente do adversário, que ele não vai conseguir um arremesso bom, né? Então, Gibas, tem muita coisa boa, muita aula aqui do Celtics, viu, Gibas? As estatísticas do Celtics falam muito sobre como o time joga de uma maneira moderna, né? Como o time joga de uma maneira eficiente e que essas vitórias não acontecem por acaso, né? Assim, o time é muito bom, é um time apelão, é o Rugal, né? É o Rugal da NBA, por isso que ganha. Não é assim, velho. É construção. Boston Celtics
É o time da moda, Gibas. Chama a galera da moda, hein? Chama a galera da moda, porque o Celtics agora é fashion. Só para completar a informação, o OKC é o time com melhor aproveitamento e ele é só o 10º que mais chuta. Não, é o 16º que mais chuta. Deve então ter aí mudado. Acho que era o Suns estava nessa lista aí, velho. Era bizarro. o Suns é o 26º em tentativas e é o 7º O em 7º aproveitamento porcentagem. agora. Então você vê, normalmente no topo vai ter time que chuta pouco. O Celtics chuta é o que pouco. mais chuta e é ótimo aproveitamento. Porque a chave é aqui, não é na tentativa. As 42 tentativas, ok, mas o que funciona é isso aqui, ó, 16 bolas de 3 por jogo. 16 bolas de 3 por jogo é muito ponto que vem de 3 pontos. É muito ponto que vem daí. O OKC, que é o que tem o melhor aproveitamento, tem 13, né? Tem quase 10 pontos a menos de bolas de 3 por jogo. Então é um aproveitamento bom, claro que é bom ter aproveitamento bom, é melhor que tenha, né? Mas o volume conta muito, né? É muito ponto a mais. O Phoenix Suns, por exemplo, ele mata 12 bolas de 3 por jogo. Né? Mais de 10 pontos a menos do que o Boston Celtics faz por jogo de 3 pontos. Quase 20, hein, Lucas? Porra, só de volume, né? O volume. Como é que tira isso, velho? Tem que Como é que meter muito tira mid-rangezinho, velho. E toda vez que você pensa assim, nossa, como tal jogador tá forçando arremesso? Lembra disso. No Celtics, são 42 chutes, 16 caem, e isso faz com que eles sejam um dos times mais perigosos da NBA, porque uma noite que eles começam a matar essas bolas, e eles matam essas bolas, eles chutam em alto volume, mas eles chutam com bom aproveitamento para esse alto volume, é o quarto. 38%, é muito bom essa porcentagem. O que tem o melhor tem 39,8%, um pouquinho acima. Eles vão matar essa bola, eles vão te punir. Isso é o basquete moderno. É assim que funciona o Celtics em alto volume. E assim, como o Lucas falou, eles querem a bola de 2. Se for uma bola de 2, eficiente. Se não, melhor chutar de 3. Uma bola difícil de 2, uma bola difícil de 3, a de 3 vale mais. Então, parece matemática fácil, mas boa parte dos times não fazem isso, sobretudo no mundo FIBA, né? Na NBA está um pouco mais consolidada essa ideia. Mas, por exemplo, o Lakers, Lucas, o Lakers chuta 30 bolas de 3 apenas por jogo. Chuta 12 bolas de 3 a menos. Converte quantas? Converte 11 bolas de 3 por jogo. É muito ponto que fica pelo caminho, velho. É muito ponto que fica pelo caminho. O Lakers é o que menos chuta e um dos piores aproveitamentos também. Os times à frente do Celtics em aproveitamento, o OKC, Clippers e o Wolves. 34 do OKC, 33 do Clippers, 32 do Wolves. Esse é o volume dessas equipes. Agora é importante dizer, né? Só chutar de 3 não é a questão. Não. É como você cria esses arremessos. Assim, senão todo mundo passava do meio da quadra e chutava, não é isso. Mas a maneira como você desenha seu jogo para criar esses arremessos propicia, inclusive, um monte de bandeja fácil, um monte de transição que você termina com enterrada e, claro, muita bola de 3 de alto aproveitamento disponível. Cara, o Boston Celtics tem muito a ensinar. Acho que nesse aspecto específico tem muito a ver com muitos times da NBA que trabalham essa ideia, mas o Celtics está levando isso a um nível muito bom, né? Me lembro que dos melhores momentos do Queen Snyder no Utah Jazz, ele estava chutando perto de 40 bolas de 3. Aqui a gente está falando de 42. E, de novo, muita vitória, né? Muita vitória. 16 bolas de 3 por jogo é muita bola. É uma coisa assim. Todo jogo eu vou ver quantas bolas de 3 teve. Quando o time matou mais de 15, assim, eu falo, caramba, como é que, né? É duro ganhar de time que mata 15 bolas de 3 por jogo. Né? Celtics matando de média 16 é brincadeira, Lucas. É um aproveitamento muito bom. E aí de todo mundo, né? Tem Sam Hauser, tem Jason Tatum, tem Jaylen Brown, tem Drew Holiday. Todo mundo tem que matar a bola, senão também não dá para ficar em quadra. Esse também é uma novidade, né, Lucas? Se você traz o Porzingis, você tem em quadra sempre um big que chuta, né? O Porzingis está chutando 37%, 5 bolas por jogo. Tatum chuta 8 bolas por jogo, 36,4%. O Jaylen Brown tem um aproveitamento pior, 34%, mas mesmo assim chuta quase 6, 2 bolas por jogo ele vai meter, sabe? Então, no pacote, o que a gente está falando é uma bola mais do Tatum, uma bola mais do Jaylen Brown, mesmo com aproveitamento ruim, porque todos os outros aqui chutam muito bem. O Horford se tornou um especialista, está chutando 40%, então o chute do Horford é chute bom. E geralmente o Horford não vai chutar essa bola em transição,
que ele traz driblando, usa um bloqueio e vai chutar. Que em tese, assim, tem que ser um aproveitamento. Stephen Curry, que é um bom chute disso, não só ele, né? Mas Maxi, o próprio Luka, que você traz em transição, usa um bloqueio e chuta. O chute de 3 do Hoffa é um chute que o time trabalhou, criou vantagem, ele espaçou e vai meter bola. E se ele não espaçar, se ele espaçar e o jogador defender, ele vai criar caminho para drive, vai criar caminho para que o time seja agressivo num contra um. É um time que agride muito, é um time que cria muito esse tipo de situação. Então, o Celtics toda noite é uma aula, né? É uma aula de basquete. Se estiver passando, veja, vale a pena. O duro é que às vezes você não bota porque já tá 15 de vantagem, você sabe que o Começa o time não jogo, vai acaba. virar. Começa o jogo, acaba. Então aproveitem sempre o primeiro quarto desses jogos do Celtics. Gibas, temos destaque final? Temos destaque